Wellington Barros, informação, Barros. Pitoli, o Supremo Tribunal Federal publicou hoje a ata de julgamento da primeira turma, onde os ministros rejeitaram os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 6 réus do caso da chamada trama golpista. O documento registra de forma oficial o resultado dos votos dos ministros sobre o caso. Bolsonaro e aliados são acusados de liderar organização criminosa para realizar golpe de Estado no país, com o objetivo de permanecer no poder mesmo após a derrota nas eleições de 2022. O julgamento dos embargos de declaração, que são os primeiros recursos, terminou na última sexta-feira, dia 14, no plenário virtual. Os ministros rejeitaram os requerimentos das defesas por unanimidade, 4-0. O próximo passo é a publicação do acórdão, o documento que oficializa a decisão da primeira turma. Encerrado o julgamento do recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus, novos questionamentos contra a condenação podem ser apresentados pelas defesas dos acusados nos próximos dias. Entre os caminhos possíveis estão 2 recursos: novos embargos de declaração, com pedidos de mais esclarecimentos de pontos da decisão conjunta, e embargos infringentes, com pedidos para tentar mudar a condenação. A pena só será cumprida quando não houver mais possibilidade de recurso. A partir daí, os réus passam a cumprir a prisão e outras medidas determinadas pelo Supremo. A praxe no STF é que a execução da pena ocorra após os segundos embargos, que podem ser analisados de forma individual pelo relator. Se ele considerar que são medidas usadas pelos advogados apenas para atrasar a execução da pena, ele pode determinar a prisão imediata. Então, esses embargos que eu disse aqui, embargos de declaração e embargos infringentes, eles podem ser analisados de forma individual pelo Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, e se ele observar, como eu disse, que há uma tentativa de atrasar a execução da pena, ele pode determinar as prisões imediatamente. Na verdade, o SPF é Suprema Pastelaria Federal. Óleo quente, são pastelzinho atrás do outro. É uma condenaçãozinha atrás da outra. Me dá uma condenação aí pro Bolsonaro. Pois, de queijo ou de carne? Tá assim, ali. Quer uma condenação para quem agora? O Felipe Martins. Vamos condenar aqui. Suprema Pastelaria Federal, né, traz essa situação pra gente. Muita dúvida com relação ao juridiquês, Olavo. Porque a gente tá de olho no prazo. Cumpre, não cumpre, quando cumpre, isso realmente deve atender às expectativas dos algozes, quer colocar o presidente Bolsonaro na cadeia, né, para passar o Natal e Ano Novo. Eles querem isso, acredite se você quiser. Né? A gente ouviu no bastidor que o que eles querem é prender o presidente Bolsonaro para que ele passe Natal e Ano Novo na cadeia. É o objetivo dos caras, um verdadeiro absurdo. Mas existe condição disso acontecer, Olavo? Primeiro ponto importante, qual a diferença de um julgamento político para um julgamento com características judiciais? Julgamento político, você já sabe o resultado de antemão. E esse nós sabemos o resultado de antemão. Não é novidade o não acatamento, das razões de desembargo de declaração. Agora, existe um contexto jurídico, Pitoli, interessantíssimo, né? Com base naquela fala do Dino, depois da sustentação, do ministro Dino, depois da sustentação oral do Schichini, emblemática sustentação oral, em que Dino expõe Schichini, tenta diminuí-lo, criar no advogado uma censura prévia, como aquelas que tentam fazer com a gente diariamente. Advogado não tem censura prévia, porque nós não falamos do nosso nome, falamos em nome do nosso cliente. Então é inadmissível tentar calar a voz de um advogado, como o Dino fez. Agora, nós estamos repetindo esse modelo nesse exato momento. É possível novos embargos de declaração, é possível também embargo infringente aí no prazo de 10 dias. Qual é o receio dos advogados? A multa pelo entendimento que está havendo procrastinação, que está se tentando demorar, se criar situações para atrasar o cumprimento da pena. Espera aí, o que é uma questão jurídica e o que é uma questão procrastinatória num julgamento dessa envergadura? Inadmissível. Lembro também, cito Schichini, Pitoli, no sentido de que provavelmente embargos infringentes serão propostos. Não vejo, mas tem que ter uma divergência de 1 ou 2. Entendo que serão propostos e que fortemente haverá tentativa de qualificá-los como procrastinatórios.
E cito por fim Chiquini, numa entrevista aqui emblemática, dizendo que já se espera o resultado, mas após haverá a revisão criminal. E a revisão criminal já não cai na primeira turma, vai para a segunda turma, onde as chances são melhores. Sobre a prisão, se impetrado o embargo infringente e não for acolhido, ou se for considerado procrastinatório, o início da pena poderá ser cumprido, prazo de 10 dias, existe sim a possibilidade. Walter, tudo isso para colocar as mãos do presidente Bolsonaro e tirá-lo do jogo de uma vez por todas, não é? O Hélio Gaspari escreve um artigo essa semana no Estadão falando a respeito disso, né? O Hélio Gaspari tem uma coletânea de livros aí que conta a história do período militar no Brasil, né? Nesses últimos 50, 60 anos que nós passamos. E fala exatamente disso. O Collor hoje está em prisão domiciliar, né? Qual é o sentido de submeter o ex-presidente Jair Bolsonaro, depois de tê-lo submetido a um julgamento nulo e injusto, a uma suprema humilhação dessa natureza que seria colocá-lo numa prisão comum, senão que, digo eu agora, para a esquerda poder ter o argumento de comparar o Bolsonaro, que é incomparável, ao Lula nesse aspecto, né? O Lula foi preso e é ex-presidiário porque patrocinou um esquema de corrupção dito pelo seu braço direito na economia, Antônio Palocci, com delações premiadas, recurso recuperado, e algo que, por mais que eles queiram varrer para baixo do tapete da história do Brasil, não vai ser varrido, né? Então tem cena lá dele com a dona Marisa no triplex, tem as apreensões que foram feitas no sítio, se sabe de tudo isso, né? Então ali foi com razão e com justiça. Não se sabe até hoje o porquê que tudo num determinado momento vira, né? Agora, aqui do lado de cá, nós estamos diante de um tribunal que é ilegítimo, porque é incompetente. Porque o próprio STF disse isso em relação ao julgamento do Lula. Diz que o foro era incompetente, o de Curitiba mandou para Brasília até, Olavo, que houvesse aí a prescrição. E é nulo o julgamento, nulo de pleno direito, porque nós estamos diante de juízes parciais, quase que eu me engasgo aqui, né? De tão chocante que é essa história. A mesma coisa que o Tagliaferro, né? Como é que o cara que é a vítima da denúncia é o juiz e o acusador ao mesmo tempo? É tudo isso que a gente tem visto no Brasil, que é violação do Estado Democrático de Direito. E aí, quando a gente fala em violação do Estado Democrático de Direito, Pitoli, talvez o maior erro do presidente Bolsonaro, né, foi ter acreditado e ter dito que nós estávamos dentro de 4 linhas e que ele iria jogar dentro das 4 linhas. Porque não são 4 linhas. Quando a gente está diante de árbitros, juízes, que colocam as linhas, essas 4, aonde eles querem, do jeito que eles querem, nós não estamos diante de um jogo jogado dentro das regras do Estado Democrático de Direito. Nós estamos diante de um processo inquisitorial, político. Ontem eu estou aqui em Novo Hamburgo, mandar um abraço para Novo Hamburgo, para Campo Bom, para o Vale dos Sinos, e ontem eu recebi aqui o Dr. Douglas Veit, que nos assiste aí, me trouxe 2 dos seus livros. Eu vou mostrar aqui. Katana, A Extinção da Existência, que fala a respeito dessas crises que nós estamos vivendo agora, e a história da pandemia, Pedras no Caminho, Experimento Covid de 2019 e o impacto nas famílias. Dr. Douglas é um conservador, médico de saúde da família. Nós estávamos conversando e lá pelas tantas ele me disse o seguinte: olha, tu já leu aquele livro do Mark Twain sobre o julgamento da Joana d'Arc? E aí depois que ele saiu daqui eu comecei a dar uma pesquisada nessas coisas. Gente, quando determinados grupos políticos assumem o poder e fazem certas alianças com juízes de plantão, como foi o caso, coincidentemente, do julgamento da Joana d'Arc, que a levou à fogueira da Inquisição, infelizmente, só a história, muitas vezes, é capaz de recolocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu tenho dito há algum tempo aqui, disse aqui na Auriverde, para o descontentamento de muitos, né, que eu não via outra, que eles iam botar o presidente, com todas essas injustiças, iam colocar o presidente na cadeia, e que nós não temos meios hoje para reagir a tudo isso que está acontecendo, e tristemente, me parece que a cada dia nós nos aproximamos mais, só que, Pitoli, concluo, eles perderam a perspectiva de que a roda da história é dinâmica, que eles estão abrindo precedentes, que eu desejo muito que amanhã depois se voltem contra todos esses que estão protagonizando essas canalices todas. Pois é, mas, Walter, se não há mais como reagir, isso aqui já é Venezuela, não é? Porque nós tivemos aqui uma fala recentemente de um pastor que esteve na Venezuela e participando ali de um culto, não se pode mencionar
Nada contra o sistema de Nicolás Maduro. Dentro da igreja, dentro do templo, uma foto de Maduro. A esposa do pastor, né, dentro da casa, num jantar, fez uma menção ao governo Maduro e à ditadura. Foi advertida pelo marido. E o que esse pastor que volta para o Brasil nos traz é o seguinte: espera um pouquinho, se você já não tem mais força para lutar contra, perdemos. Se nós hoje já nos sentimos assim, perdemos para o sistema. Eu acho que ainda há uma esperança, Pitoli. Eu enxergo isso, porque tem um traço diferente. Embora nós tenhamos assim uma frustração com as Forças Armadas, que se acovardaram diante de todas essas ilegalidades. Eu não quero que Forças Armadas façam nada que é ilegal, nem que protagonizassem um golpe. Mas nós estamos diante de ilegalidades, que é essa, um tribunal que é ilegítimo. O próprio ministro, eu estou falando, vou reproduzir agora, para não dizer que a fala golpista, né? Não pegar aqui o vídeo, tirar de contexto, amanhã abrir um processo no STF contra mim, eu vou invocar a fala do ministro Marco Aurélio, que é pública. O ministro Marco Aurélio disse que a competência não é do STF para fazer isso, e não é do STF para fazer isso. Então, se os militares se acovardaram em face a tudo isso, há uma diferença. Na Venezuela, tem não sei quantos mil generais hoje. E o Nicolás Maduro, antes dele, como é que se chamava? O outro ditador que morreu? Hugo Chávez. Hugo Chávez. Eles vieram aparelhando as Forças Armadas. Aparelhando. Nós aqui foi um processo diferente. É um processo que a gente chama na ciência política de fabiano. Né? Mas esse fabianismo aconteceu no nosso judiciário. Por mais que os juízes bons, e existem muitos, eu acredito que sejam a maioria, possam se incomodar, e promotores bons possam se incomodar com o que eu estou dizendo, o fato é que aqueles que são de esquerda e são ativistas estão fazendo o que estão fazendo e não tem freio. E ninguém tem coragem de se levantar também. Então, no nosso judiciário, houve uma tomada de poder. Por mais que o judiciário diga não, que ele é independente, que é autônomo, houve uma tomada de poder. Nas Forças Armadas, houve um acovardamento. Infelizmente. Eu fico triste em dizer isso, né? De acharem que acusá-los de alguma coisa e não... ajudaram a impedir tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil. Só que, no ano que vem, eu espero que o Brasil troque esses senadores. O Olavo usou o adjetivo antes, corruptos. Eu acho que pode ser, mas o adjetivo para mim é covardes, que agora, essa semana passada, protagonizaram a recondução do Paulo Gonet. Para mim, a primeira medida é mudar o Senado. Eu acho que se nós mudarmos o Senado e nós elegermos o presidente do nosso lado no ano que vem, nós ainda temos uma luz no final do túnel e, quem sabe, a nossa última oportunidade de fato e de forma definitiva, nos transformarmos numa Venezuela. Fala, Olavo. Quem representa o povo, senão o legislativo? Temos um legislativo capacho, temos um legislativo, como bem colocou Walter, covarde, que não nos representa. Reconduziu Paulo Gonet. E, pegando a esteira do Gonet sobre o resultado do julgamento, a necessidade de uma foto emblemática. Lula já falou, já disse lá no início que ele tem o objetivo da vingança. A foto de Bolsonaro sendo conduzido a uma prisão é algo no intrínseco, necessário no íntimo de Lula, e os seus assessores, isso fala do judiciário, do legislativo, estão prontos a atender, um pedido que estão prontos a atender. Gonet, para ser aprovado na sabatina por esse Senado vendido, acenou sobre uma prisão domiciliar em relação a Bolsonaro. A prisão domiciliar será o final, mas a chance da fotografia emblemática satisfazendo o maquiavélico desejo do Lula é uma possibilidade muito grande. Olha, talvez eu me estenda um pouco no meu comentário, mas até por onde eu passo, e eu sempre tento tratar desse tema dessa forma, né, eu percebo cada vez mais a necessidade de ser repetitivo, porque repetir o óbvio às vezes é necessário. Se em 2018 o sistema precisou de Adélio Bispo dar uma facada em Bolsonaro para tirá-lo do jogo, é porque ele não deve nada para absolutamente ninguém. Vamos lembrar? Volto em maio de 2018, contratação do hacker Patrick Brito. Nós já entrevistamos aqui por diversas vezes, já contamos essa história. Me perdoe ser repetitivo, mas é fundamental para que você entenda o seguinte. Essa história, essa notícia lida agora pelo Barros aqui, é só uma sequência de Juiz de Fora. Prender o presidente Bolsonaro, agora tirá-lo do jogo, é uma sequência do ataque do Adélio Bispo.
Veja, por mais que podem parecer questões desconectadas, eu não posso pensar dessa forma. Porque em 2018, a facada era para tirar Bolsonaro do jogo. Ponto. Não tenha dúvida disso. Por quê? Hackearam o cara. Ele, os 3 filhos e Adélio Bispo em maio de 2018. Beleza? Beleza. Vê o que você acha aí no celular do cara. Por quê? Chantageariam o presidente Bolsonaro, na ocasião pré-candidato à presidência, ainda deputado federal pelo Rio. Chantageia o cara. Vê o que você achou. Achei aqui uma falcatrua aqui, um desvio lá. Não acharam nada. Nada. E os filhos não acharam nada. Não achamos nada sobre os filhos. Porra, mas nada? Como é que a gente vai chantagear esse cara? No meio disso tudo já estavam hackeando, ou já estava hackeado, Adélio Bispo de Uberaba. Ali. Adélio Bispo, morador de Uberaba, no Triângulo Mineiro, um cidadão, segundo alguns, esquizofrênico, e que poderia agir por impulso. Sabe aquela história? Né? Aquele mesmo que teve advogado do PCC ajudando, né? Teve a questão do álibi tentando fazer com que ele tivesse a sua entrada registrada no mesmo dia no Congresso, essa baixaria que ninguém, nem o Derrite está a fim de apurar. E aí me amarra com o Derrite. Porque o Derrite, nós colocamos o caso na mão de Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, hoje está afastado, está licenciado. Colocamos o caso na mão de Guilherme Derrite e sentaram em cima, arquivaram. Ou seja, quem se diz estar ao lado do presidente Bolsonaro, como Tarcísio e Guilherme Derrite, sentaram em cima dessa história do Adélio Bispo. Ah, mas só podia até a página 25. Vai até a página 18, mas pelo menos me dê a sensação de que estão apurando a questão do Adélio Bispo. Nós demos todos os indícios, documentos e provas. E os caras, para essa questão envolvendo o presidente Bolsonaro e o ataque de Juiz de Fora. Perdão, vou voltar ao foco. O que está acontecendo agora é uma sequência. Não tiramos do jogo em 2018, eles pensaram. Porra, o Adélio Bispo errou a facada. Por mais que ele tenha enfiado, torcido, tirado a faca enferrujada, diga-se de passagem, não conseguiram. Bom, em 2022 a gente conseguiu, deu tudo certo. Por quê? Veio USAID, veio CIA, veio George Soros, veio todo mundo e a gente conseguiu, graças a um Supremo Tribunal Federal que tira da cadeia o único capaz de vencer Bolsonaro na urna, que é um ex-presidiário, né? Eu tenho absoluta tranquilidade em chamá-lo de ex-presidiário, porque é um cara que foi porteiro. Ele é o quê? Ex-porteiro. Um cara que foi marido, ex-marido. E um cara que foi presidiário, ex-presidiário. Então não estou errado, né? Então Lula é um ex-presidiário. Sem nenhum problema, não é uma ofensa, é só algo que ele tem no currículo. Aí, se você tem hoje... É isso que eles querem com o Bolsonaro, chamá-lo de ex-presidiário também. Para ter um para chamar de seu, perfeito. Só que aí, Walter, nós vamos a um ponto. Essa eleição de 26 agora, se não tirar o Bolsonaro do jogo, todo mundo está vendo com o desastre que é o governo Lula, que só venceu porque era o único capaz de derrotar Bolsonaro, né, numericamente falando, porque vai dizer para mim que Alckmin, que fez 5% dos votos em 2018 com latifúndio de tempo de rádio e televisão, a maior coligação da história. Esse incapaz conseguiu fazer... Não é xingamento incapaz, é incapaz ele não ter capacidade de, certo? Ele incapaz é uma opinião. Né? Sim, ele é um incapaz. Ele, com 5% dos votos, ele jamais venceria Bolsonaro em 2022. Tira esse descondenado da cadeia e ele vai disputar a eleição. Tá, ok, disputou a eleição e só venceu, a gente sabe como. E aí eu já não posso comentar mais, porque tem a autocensura e tem a perseguição. Beleza, mas para 2026, como eu faço? Pega uma reunião com embaixadores, pega também aquele evento de 7 de setembro, diz que tem abuso de poder econômico ali, condena o cara e torna ele inelegível. Poxa, mas inelegível, Pitoli. Lembrando, tem Nunes Marques e André Mendonça no Tribunal Superior Eleitoral ano que vem. Se simplesmente tornar Bolsonaro inelegível fosse o suficiente, paravam aí. Mas não é. Precisam prender. Precisa agora ter ficha suja. Né? Precisam disso. Por quê? Senão não vão cumprir com a missão de tirar de uma vez por todas o homem da jogada. Só que tem um detalhe. Não é só prender. O objetivo é matar. Desculpa, pode parecer um exagero da minha parte, mas vocês vão achar que eles vão o quê? Colocar o Bolsonaro numa cela gourmet, como fizeram com o Lula? Não ouvimos aí... Não é só matar, não, mas matar pode ser psicologicamente também. Não, né? Psicologicamente já estão matando, Walter. O cara está em casa preso. A questão psicológica mata a pessoa.
Não, o cara quer matar fisicamente. A gente sabe disso, eu não tenho dúvida disso. Olha, tem a paredes, a cela tem paredes brancas, tem até cama. Pô, para com isso. A gente sabe o que os caras querem. A gente sabe. Não, mas o sofrimento psicológico pode levar à morte também, que é isso que eles querem, né? Sim. Não, e outra... Pode ser uma morte mais sofisticada ou menos sofisticada. Quer dizer, pode ser um cara que deu uma estocada no presidente, numa passagem no corredor, outra. Né? Ou pode ser o cara que morra, de repente, de tristeza dentro de uma cela por uma condenação ilegal. Sim, e lembrando o seguinte, ele morre a cada dia que sai um sem vergonha da casa dele lá, falando qualquer besteira que ele sabe que não foi ele que falou. Ele vai morrendo aos poucos, tem essa também, né? Mas, enfim, nós temos tudo isso para tirar Bolsonaro do jogo. A mentira do 8 de janeiro, a condenação, a morte do Clezão. A morte do Clezão se deu por quê? Porque precisava prender inocente, precisava dar 14 anos para a Débora do Batom, né? A dona Vildete, 74 anos, pesando 40 quilos, andando de cadeira de rodas, presa, condenada a 14 anos. Por quê, dona Vildete? Porque eu preciso condenar o Bolsonaro a 28. Então, todo esse absurdo contado dessa forma, para que a gente chegasse até aqui. E quanto tempo a gente vai levar para ver Bolsonaro na cadeia? É só uma questão de tempo. Naquela turma ali é 4-0. Mas aí tem a revisão, pode ir para outra turma. Poxa, mas na outra turma o Fux já voltou. E aí vai ficar 2-2, quem desempata vai para o plenário. A gente tem dúvida hoje porque nem eles sabem como funciona o regimento daquela casa. Infelizmente, aquilo ali, desculpa, né? Mas nós tínhamos aqui em Bauru, me perdoe, vou tratar isso com uma sutileza incrível, que eu sei que tem criança ouvindo, mas nós tínhamos aqui em Bauru uma casa que funcionava muito bem, chamava Casa da Eni. Casa da Eni. Era um bordel de luxo, né? Ali tinha ordem para entrar, tinha nome na porta, quem é que está entrando. A gente está tratando de algo que não existe nem isso mais. Entendeu? E aí, como é que a gente vai votar aqui agora? Segue o relator. Tá, mas e aí, vão pedir revisão, mas cai na segunda turma. Mas depois a gente vê. Não tem regimento. Muda o regimento. Não tem mais nada. Muda a regra. E pode ser que antes da revisão criminal ou da impetração de um habeas corpus, Olavo, eles determinem a prisão. Não, já exauriu aqui, né? Qualquer outro recurso. Porque já multaram, o Pitoli lembrou antes, multaram a defesa do Daniel Silveira por excesso de recursos. Sim. Já ameaçaram o desembargador Sebastião antes, quando defendia o Felipe Martins, agora o doutor Chiquini. Então, nós estamos diante de um processo inquisitorial e o Pitoli desenhou passo a passo, né, essa novela toda que a história haverá de trazer, depois que baixar a poeira toda, a história haverá de deixar claro quem é quem. Eu só tenho um medo de tudo isso, sabe o que é? Que além da vingança do Lula, isso está a cargo de alguém que é sádico por tudo que a gente tem visto. Sádico. Sim. E por que toda essa máquina gigantesca, judiciário, assassinato, por que toda essa máquina é movida? Para não submeter as urnas, para não submeter a vontade da população, que sabe, a população sabe e o elegeria. Deixa eu conversar com vocês. E é isso que os Estados Unidos disse, perdão, Pitoli, foi isso que os Estados Unidos disse. Quem decide nesses casos da política é a população, é o voto. Então estão tirando do brasileiro a possibilidade de escolher no voto, Walter, é um julgamento soberano. Walter, mas os Estados Unidos, eles fizeram o seguinte, quem decide é o americano no voto, mas você põe um cara em cima do telhado e dá um tiro na cabeça do cara. É que pegou na orelha. Essa decisão, pode decidir no voto, não tem, concordo, o Walter está correto. A democracia é tão pujante aqui que Trump está elegível e concorrendo. Mas a gente coloca um cara no telhado, ele dá um tiro, pega na cabeça e acaba com o cara. Só que não, pegou na orelha, né? Enfim.